O componente que destacamos nesse vídeo é uma ponte H dupla para acionamento de motor. É lógico que se trata de um componente bastante interessante para quem trabalha hoje, certo? Com automação, com motores de passo, com motores de corrente contínua, pois esse componente facilita muito o projeto. Ele pode interfacear diretamente um microcontrolador com motores que precisem de correntes até 2,8 amperes. Eu, Newton Sebraga, aqui do Instituto Newton Sebraga, vou falar um pouquinho desse componente. Conforme vocês podem ver, ele é fornecido num invólucro já de potência que permite o acionamento direto dos motores. Ele pode acionar dois motores em ponte ou ainda dois motores separadamente, né? Um motor em ponte seria um motor de passo, né? Nós temos uma ponte de acionamento H, ou ainda motores de corrente contínua, e aí nós teríamos dois acionamentos separados, né? O componente tem o código MAX 22211, e como todos sabem, essa sigla MAX significa que se trata de um componente da Analog Devices e Maxim, que produz esse componente e o disponibiliza através da Mouser, onde você pode obter informações de compra através do nosso link e também o datasheet para vocês saberem como utilizar no seu projeto, e vão ver que é muito simples. Ele não tem nenhum componente adicional para ser colocado entre ele, né, o microcontrolador e os motores acionados. Então, você pode ter o controle completo com apenas 3 componentes. E ele tem uma tensão de alimentação bastante interessante, né, para os projetos atuais, principalmente os de controle, que chegam a tensões relativamente altas, é que ele suporta até 36 volts. Conforme vocês podem ver, ele é fornecido num invólucro bastante compacto e tem uma corrente elevada de saída. Ele consegue isso sem a necessidade de componentes adicionais, como MOSFETs de potência e outros, porque ele já tem os MOSFETs integrados e MOSFETs que têm uma resistência de dreno-fonte bastante baixas, o que possibilita a condução de correntes intensas sem dissipar muita potência, né? Ele tem 3 entradas lógicas, né, que é a habilitação 1 e 2, através das quais você programa o que você vai acionar, o modo de acionamento das saídas, conforme a carga. Ele possui 2 tipos de pinagens, né, que é conforme aquela que você vai utilizar mais apropriadamente no seu projeto. No datasheet vocês têm todas as informações de como fazer as conexões e as programações. Quais os níveis lógicos que devem ser aplicados pelo microcontrolador para você obter o controle dos motores separados ou do motor de passo da maneira que você precisa no seu projeto, né? Tudo isso é bastante interessante porque facilita para o maker, né, projetos de automação que utilizem motores DC ou motores de passo, porque lá você vai ter a opção de fazer tudo isso com um componente único, sem a necessidade de componentes adicionais. Simplesmente basta ligar as saídas do microcontrolador para você obter o que você quer lá para os seus motores, e isso com baixa dissipação. É como eu sempre digo, hoje nós temos a tecnologia dos FETs de potência, conseguindo resistências de condução, né, a RDS-ON, muito baixas, o que significa que na comutação eles podem controlar correntes intensas praticamente sem dissipar calor. A gente não necessita mais daqueles dissipadores de calor, certo, que ocupam espaço, né, e ainda consomem energia, né, porque a energia que se transforma em calor ela é perdida. E a gente faz tudo isso sem a necessidade deles, porque os próprios circuitos integrados de controle, como esse que eu apresento da Analog Devices e Maxim, que consegue fazer a condução de correntes intensas, o controle de correntes intensas com baixa dissipação.
Vocês têm aí na descrição do vídeo, como eu falei, o link para o datasheet e para a compra, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me acompanhe, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, na indicação de novos componentes, falando um pouco deles, onde você pode usar e como obter através da mouse. Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até mais!